Meio-dia e 33, uma ótima tarde. É até difícil falar uma ótima tarde de segunda-feira, depois do que aconteceu ontem, né, gente? Mas semana tá começando e a gente vai falar sobre a eliminação do Brasil, fazer o raio-x do que foi a campanha brasileira nessa edição da Copa do Mundo de 2026. A pior classificação do Brasil em Copas do Mundo desde 1990. Não vou falar que é a pior campanha, porque tivemos uma fase a mais. Eu acho que isso é válido a gente pontuar aqui, mas a pior classificação do Brasil desde 1990 em uma Copa do Mundo. E assim, gente, era de se esperar que podia acontecer algo nesse sentido. Uma seleção que não se prepara da melhor forma, que não tem o melhor planejamento, que passa um ciclo inteiro trocando o técnico à torto e à direita, sem uma definição clara do que quer, era de se imaginar que em algum momento isso ia dar errado. Na minha visão, foi uma queda precoce. Eu imaginava que o Brasil ia pelo menos até as quartas de final nessa Copa do Mundo. Talvez o confronto mais difícil fosse contra a Inglaterra, mas o Brasil acabou sucumbindo antes. De uma maneira, na minha visão, que o time jogou menos do que poderia ontem contra a Noruega. Não vou falar em vexame, porque eu não acho que foi, e eu vou explicar o porquê disso na minha visão, o porquê que eu não acho que foi vexatório, mas o preparo foi vexatório, o planejamento foi um vexame, o ciclo do Brasil foi um vexame, e tudo isso culminou em uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo. E é assim que a gente começa aqui o nosso SBR Esportes, para você que está conectado comigo em 92.1 FM para Bauru e região, e também por todas as nossas plataformas, pelo portal sbr.com.br, pelos aplicativos aí como Radiosnet, entre outros que você acompanha aqui a SBR, e também pelo meu canal no YouTube, Alex Silva Narra. Você que quer ver aqui o nosso programa, né? Você que quer acompanhar com vídeo o programa, vai lá no canal @Alex Silva Narra no YouTube, se inscreva lá para você poder acompanhar também essa live e deixar a sua opinião por lá. E olha, o WhatsApp tá liberado para você falar aí o que você acha que acabou culminando na eliminação do Brasil na Copa. 14 3879 6039. Abre o seu coração. Abra o seu coração. Mande aí a sua mensagem falando: o Ancelotti errou, Neymar não tinha que ter sido convocado, ridículo ele ficar provocando o goleiro da seleção da Noruega com o Brasil perdendo o jogo, ou tinha que ter ido outro jogador. Abra o seu coração. Esse é o momento. 14 3879 6039 é o WhatsApp aqui da SBR. Mande sua mensagem, participe junto comigo pra gente bater esse papo nessa segunda-feira que tá difícil. Eu vou ser sincero pra você, me pegou demais a eliminação ontem. Não esperava que eu fosse sentir dessa forma, como eu também não esperava que o Brasil fosse cair já na fase de oitavas de final dessa Copa do Mundo. E tem muita coisa pra gente falar. O assunto hoje é esse. Vou falar também brevemente sobre a classificação da Inglaterra contra o México, que foi um baita de um jogo pelas oitavas de final da Copa também. A Inglaterra avança, deixou o México para trás com um jogador a menos, um jogo maluco, 2 pênaltis e por aí vai. A gente vai falar sobre esse jogo também, mas o assunto principal é a seleção brasileira. A gente vai falar sobre a eliminação de ontem, mas também eu quero destrinchar ao longo desse programa o que foi o ciclo do Brasil. E na minha visão, foi o que fez a seleção ser eliminada. Foi o que fez o Brasil cair dessa forma tão precoce na Copa do Mundo. Manda aí, 14 3879 6039 é o WhatsApp aqui da SBR. Participe junto comigo. Vamos falar então dessa campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo, falar da eliminação, falar dos outros jogos também. Sempre é um prazer enorme ter você aqui. Agora, 12h e 37 aqui na SBR. Vou ser sincero pra você, eu tô tentando ficar animado, tô tentando fazer o programa numa energia mais legal, mas é difícil, gente, é difícil, realmente. Ontem foi um dia bastante triste, acho que não só pra seleção brasileira, pros jogadores que lá estavam, mas pro país como um todo, né? O futebol, ele, já diria aí, eu acho que foi o Milton Neves que alcunhou essa frase, né? É a coisa mais importante dentre as menos importantes. O fato do Brasil vencer uma Copa ou perder uma Copa não vai te deixar rico, também não vai te deixar pobre. Não vai alterar o que você ganha, o que você deixa de ganhar.
O fato do Brasil ganhar ou perder uma Copa não vai resolver um problema de saúde seu, não vai resolver o problema, por exemplo, da miséria que muitas vezes o nosso povo vive, mas a gente sabe o poder que tem, por exemplo, em uma questão de política, de posicionamento e também para a alegria do povo, cara. Com um povo que tá feliz, ele faz as coisas muito melhor, o nosso ambiente fica muito melhor. Goste você ou não de futebol, a alegria do brasileiro, ela é uma coisa contagiante. Quando você tem um motivo para isso, é até melhor. E assim a gente fica, sabe, de uma forma triste. Essa é a palavra. Por mais que você não se importe, por mais que muitas vezes você não torça para a seleção brasileira, perder uma Copa é dolorido em vários sentidos. Seja no campo, seja fora dele. E hoje aqui não é um dos melhores dias para a gente falar sobre futebol, mas estamos aqui para isso. Estamos aqui para analisar, para falar sobre essa derrota da seleção brasileira, uma derrota dolorida de um time que, infelizmente, foi muito aquém do que a gente imaginava. Foi muito aquém do que nós imaginávamos. Vamos começar, então, com a campanha da seleção brasileira, né? Tem muita gente falando aí que foi a pior campanha dos 36 anos, nos últimos 36 anos do Brasil. Eu, sinceramente, não concordo com essa análise. Falar que foi a pior campanha, campanha você analisa como um todo, você não analisa a posição do time, você vai analisar todos os jogos. O Brasil teve, dentro desse ciclo de Copa do Mundo, né, dentro desse ciclo dessa Copa do Mundo, melhor dizendo, uma campanha em que o time teve 3 vitórias, teve um empate e acabou sofrendo essa derrota para a Noruega, a derrota que acabou eliminando o Brasil. Por exemplo, para você ter uma ideia, em 2022, o Brasil faz uma campanha de 2 vitórias na primeira fase, uma derrota, vence a seleção da Coreia do Sul nas oitavas de final, mas cai com um empate contra a Croácia. Se você for colocar ali no frigir dos ovos, nos números, é a mesma campanha desse ano. Em 2010 foi uma campanha muito semelhante, porque em 2010 o Brasil faz uma campanha com 2 vitórias e um empate na primeira fase, vence o jogo das oitavas, mas cai nas quartas. É eliminado para a seleção da Holanda com uma derrota. Também uma campanha em que você tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Então, campanha por campanha, eu não vou colocar como a pior. Não acho que a gente tem que colocar as coisas dentro do que elas realmente significam, dentro das caixinhas em que elas se encaixam. Campanha por campanha, não foi a pior do Brasil. Você falar que foi a pior colocação da seleção brasileira desde 1990, quando o time caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo, aí eu vou concordar. Aí eu concordo com você que realmente foi a pior colocação do Brasil desde 1990, porque foi onde caiu ali nas oitavas de final também. E assim, gente, uma seleção que teve altos e baixos nessa Copa, uma seleção que começou mal contra Marrocos, fez um jogo, assim, difícil, pegado, mas um jogo ruim contra a seleção marroquina, principalmente no primeiro tempo. Principalmente no primeiro tempo contra a seleção marroquina. Depois, você faz 2 partidas boas contra Haiti e Escócia. Tá certo que foram jogos protocolares também contra Haiti e Escócia. Mas houve uma evolução. Acho que a gente também não pode descartar que o time evoluiu para o jogo contra o Haiti, fez uma partida muito segura, venceu por 3-0 com tranquilidade, e contra a Escócia também faz um jogo muito seguro, um jogo muito consistente, e conseguiu ali também construir o placar de uma maneira muito tranquila para vencer a seleção escocesa. Contra o Japão, apesar do... Você pode até falar, pô, o Brasil foi conseguir a vitória já nos acréscimos do segundo tempo, foi um jogo difícil, saiu atrás, mas, cara, a seleção brasileira teve o controle do jogo, enfrentou uma seleção muito forte, que era a seleção japonesa, conseguiu furar a retranca dos caras, e tava numa situação assim, que o jogo tava muito difícil pro Brasil. E talvez tenha sido até o melhor jogo da seleção brasileira, o jogo mais maduro do time dentro dessa Copa do Mundo contra o Japão. Enfrentou um adversário muito difícil, tinha sido até então ali o adversário mais difícil do Brasil na Copa e conseguiu evoluir. Só que aí contra a Noruega é um time que, na minha visão, entrava como favorito. Eu cheguei a falar aqui na sexta-feira que o Brasil tinha armas para conseguir furar a defesa da Noruega, que era uma das piores defesas do mata-mata até agora do campeonato.
Era uma Noruega que tinha, sim, jogadores fortes como o Odegaard, como o Haaland, alguns outros caras que acabam contribuindo ali como o Sorloth e o Nusa, mas era uma seleção que, assim, tinha armas fortes do meio pra frente, só que do meio pra trás era um time que tinha suas deficiências. E era onde o Brasil poderia ter aproveitado e não aproveitou. E era onde o Brasil poderia ter colocado ali o seu favoritismo à prova e não conseguiu. É um favoritismo que não se traduziu em campo para a seleção brasileira. E ainda vou falar para vocês que foi um time apático, que mesmo com todas essas situações ainda poderia ter ganho o jogo. O Brasil teve chances de ganhar a partida. Um pênalti extremamente mal batido pelo Bruno Guimarães. Uma chance claríssima do Endrick, que não poderia ter perdido. Não vou crucificar o garoto. Não acho que a Copa dele foi ruim. Já vi alguns portais aí colocando como o Endrick saindo de uma certa forma com um tamanho menor dessa Copa. Eu acho um absurdo falar isso. Do Endrick, até porque o time melhora quando ele entra. É um outro fator pra gente falar. Mas o Endrick acaba perdendo o gol. Casemiro teve chance. O Vini fez uma baita de uma jogada que o goleiro da Noruega consegue ali, um milagre praticamente, que é salvar a bola em cima da linha. E aí teve o papelão do Neymar no pênalti no final do jogo. Coisa ridícula. O vexame, a vergonha, está aí, no meu ponto de vista. Perder pra Noruega, pra mim, não é vergonha. Da forma como foi, eu não acho vergonhoso. Até porque, quando você coloca como um vexame, você desmerece o lado adversário. Você desmerece a equipe que tá do outro lado. Que fez um bom trabalho. Que conseguiu fazer com que o Brasil não jogasse ontem. Que conseguiu fazer com que a seleção brasileira fosse um time apático. A Noruega construiu da melhor forma o jogo, teve o controle da partida, teve mais posse de bola e quando teve as oportunidades foi lá e fez. E a Noruega tem um bom time. Acho que o time da seleção brasileira é melhor que o da Noruega? É, mas também a seleção norueguesa tem um bom time e um time que teve uma estratégia talvez a mais adequada para vencer o jogo. Então, na minha visão, falar que é vergonha, falar que foi vexame a eliminação do Brasil, desmerece o trabalho do outro lado. Vergonha e vexame foi o ciclo do Brasil. E a gente vai falar isso ao longo desse programa. Porque primeiro eu quero falar um pouco sobre o jogo de ontem. Olha, gente, eu vou até pedir desculpas pra vocês. Talvez eu dê uma divagada em alguns momentos. Vá falar em alguns pontos e volte depois. Hoje o programa é aquele tipo de programa que você faz muito mais com o coração do que com a razão. Muito mais com a alma do que com o cérebro. Então eu vou até pedir desculpas em alguns momentos aqui eu me perder no meu argumento, eu falar coisas que eu não deveria, fazer aí uma análise um pouco diferente do que você acha. Eu peço perdão por isso, mas hoje é muito mais com a alma, muito mais com a emoção do que necessariamente com a razão, tá certo? Tô abrindo meu coração aqui pra você, da mesma forma que eu quero que você abra o seu coração pelo nosso WhatsApp, no 14 3879 6039. Manda aí a sua mensagem, participe junto comigo, deixe seu recado, porque é sempre muito importante ter você aqui. Você é quem constrói esse programa junto comigo. E você que tá aí no canal no YouTube, você que tá me acompanhando aí, manda aí o seu recado no chat. Responde aí, o que você acha que fez o Brasil cair pra Noruega ontem? Manda aí, participe. Mande seu recado no chat no YouTube e vem junto comigo para fazer esse programa, para fazer o SBR Esportes. Vamos começar então falando do jogo de ontem, da derrota do Brasil para a Noruega. Primeiro ponto, o Brasil entrou desligado pro jogo. Vamos ser sinceros que a Noruega, salvo engano ali com 2, 3 minutos, não vou me lembrar exatamente, conseguiu fazer um gol em que entrou brincando na defesa do Brasil. Entrou brincando ali. Tabelando com tranquilidade, o Brasil entrou sonolento no jogo, entrou apático para um jogo de oitavas de final de Copa do Mundo. Graças a Deus que o gol foi bem anulado, porque realmente o jogador norueguês estava ali numa posição irregular, estava à frente da linha de marcação quando ele recebe a bola no campo de ataque. Mas ali já dava mostras de um time que tinha as suas deficiências dentro da marcação, e além disso era um time que parecia que o jogo não tinha começado ainda. Era um time que estava apático e que achava que podia resolver a qualquer momento. Beleza. Até aí acontece, às vezes faz parte, você precisa às vezes de um susto para acordar,
E foi o que aconteceu com a seleção brasileira. Tomou o susto já logo nos primeiros minutos, pra todo mundo, opa, os caras vieram com sangue nos olhos pra jogar. E o detalhe que eu tinha falado aqui, a Noruega jogou solta. A Noruega jogou sem responsabilidade nenhuma. A responsabilidade era toda do Brasil. E dava pra ver o nervosismo, muitas vezes, em campo por conta disso. A Noruega tranquila, sossegada. O Brasil tomou o susto. Começa a ter um pouco mais de controle ali depois de alguns minutos iniciais ruins, de uma Noruega com mais posse de bola, de uma Noruega tentando jogar mais no campo de ataque do Brasil, a seleção brasileira acordou pro jogo. E aí acontece o pênalti no Matheus Cunha, pênalti claríssimo. O erro, na minha visão, é o árbitro não ter visto o pênalti no campo. Foi muito claro que quem deu o último toque na bola tinha sido o Matheus Cunha, até ele ser jantado ali pelo marcador no norueguês. Pra mim, pênalti claríssimo, que o erro foi não ter sido marcado no campo. E o detalhe, pra mim era pênalti pra amarelo, viu? Porque se é uma falta, pra mim era pra expulsão. Sinceramente falando, eu acho que o Matheus Cunha tinha domínio, tinha direção e tava ali próximo do gol. Era domínio, direção, distância e qual que é o outro D agora que me faltou? São 4 Ds pra determinar se tem ali a chance de gol ou não. Acho que é defesa, se eu não tô enganado. E pra mim, se era fora da área, era pra ser vermelho. Normalmente, quando é um pênalti, os árbitros têm optado por dar o cartão amarelo pra não dar uma punição muito exagerada em um tipo de situação como essa. Eu acho que cabia o cartão amarelo, ele acabou não dando. Matheus Cunha sofre o pênalti muito bem marcado, pelo VAR, não pelo árbitro da partida que não deu no campo. Pênalti claríssimo, na minha visão, em cima do Matheus Cunha. E aí, gente, você pode até falar, pô, deveria ser o Vini Júnior pra bater, poderia ter sido, sei lá, o Matheus Cunha, outro jogador, quem que fosse. Não dá pra você bater um pênalti em oitavas de final da Copa do Mundo recuando a bola pro goleiro, né, gente? Não dá pra você consagrar o goleiro numa situação como aquela. Na minha visão, tinha que ser o Vini Júnior. Tinha que ser o Vini. E eu acho que estão crucificando o Vini Júnior pelo motivo errado nessa situação. Porque num primeiro momento, eu também pensei, quando eu vi ali o jogo, eu também pensei, pô, o Vini não chamou a responsabilidade pra bater o pênalti. Era ele pra bater aquele pênalti. Não só por ser o cara da seleção, não só por ser o protagonista, mas até porque era o cara que eu vi ali com melhores condições de finalização pra bater o pênalti. Pô, começar o jogo 1-0, primeiros minutos. A estratégia do Brasil seria a perfeita se sai o gol naquele momento. Daria e encaixaria certíssimo. Talvez hoje a gente estivesse falando aqui de uma classificação do Brasil já projetando o jogo contra a Inglaterra, se o Brasil converte o pênalti. Só que aí, quem bate é o Bruno Guimarães, que estava fazendo uma Copa fantástica, cara. A Copa do Bruno Guimarães era uma Copa perfeita, era uma Copa maravilhosa. Ele não precisava disso. E o Vini Júnior acaba dando a bola para o Bruno Guimarães. E a informação que a gente tem, acho que inclusive até o Ancelotti falou sobre isso na entrevista coletiva. Tô dizendo acho porque eu não vi a entrevista coletiva. Deveria ter visto, mas acho que eu tava tão pé da vida ontem que era melhor não ver mesmo a coletiva do técnico italiano. E a ordem era que o Bruno Guimarães batesse. Tinha uma ordem de batedores da seleção brasileira, vamos colocar assim. E a ordem, salvo engano, era Neymar, Bruno Guimarães e Matheus Cunha. E o Bruno acabou batendo o pênalti. Bateu mal demais. Bateu muito mal. E na minha visão, poderia ter sido outro jogador. Poderia ter sido o Casemiro para bater aquele pênalti, que eu tenho certeza que ele ia sentar a porrada para fazer o gol. Poderia ter sido o Vinícius Júnior. O Danilo, lateral, poderia ter batido aquele pênalti, que eu tenho certeza que ele estaria num momento mental e numa preparação melhor para bater aquele pênalti. Caras que iriam pra sentar a porrada. Vê o pênalti que o Harry Kane bate contra o México ontem. Porrada, irmão. Não tem uma dessa. Não tem um bater meia altura com o pé mole em um jogo de oitavas de final de Copa do Mundo. É porrada, meu parceiro. Seja no meio, seja no canto. Chuta forte. Na dúvida, bate forte no meio. O goleiro vai cair pra algum canto. Ou escolhe um canto e senta o pé. É melhor você errar pela força. É melhor você errar pelo excesso, digamos assim, do que recuar a bola pro goleiro. Consagrou o Nyland. E além de ter batido fraco,
o Bruno Guimarães ainda telegrafou onde ele ia bater o pênalti. Ficou muito fácil pro goleiro da Noruega conseguir pegar aquela bola. Tava muito. E ainda vi alguns jogadores falando sobre isso, para não falar que sou eu, Alex, um cara que nunca jogou profissionalmente, falando. Ex-jogadores que estavam comentando a partida falaram: meu, a postura corporal do Bruno Guimarães entregou onde ele ia bater a bola. Entregou onde ele ia bater o pênalti. Então, se além de você bater fraco, bater meia altura, você entregar onde você vai bater, aí fica fácil pro goleiro. Consagrou o goleiro norueguês, o Bruno Guimarães. Tem os seus méritos o goleiro de pular no canto certo, de estar no lugar certo na hora certa, mas o Bruno Guimarães acabou consagrando o Nyland. Eu não quero crucificar o Bruno Guimarães, porque eu acho que o Bruno Guimarães fez uma Copa fantástica. A Copa dele foi muito boa, na minha visão. Vai sair com uma imagem manchada por conta desse pênalti perdido contra a Noruega? Eu não tenho dúvidas disso. Mas eu não quero queimar o Bruno Guimarães, não quero crucificar ele, falar que o Brasil foi eliminado só por causa dele. Mas numa oitavas de final de Copa do Mundo, meu irmão, senta o pé, velho. Senta o pé. Nem que você mande a bola na arquibancada, mas senta o pé. Não recua a bola pro goleiro. Não consagra o goleiro adversário. Jogo eliminatório, não dá pra você fazer isso. Não dá pra você bater um pênalti como se fosse, sei lá, um jogo de 10ª rodada de campeonato inglês, de campeonato brasileiro, de campeonato da ponte que partiu. Não cabe isso, sabe? E, enfim, a partir daí, acho que a seleção brasileira sentiu um pouco o golpe de ter perdido o gol, de ter perdido o pênalti. E, assim, cara, se sai o gol ali, a construção do jogo seria muito diferente. E o que me incomodou ao longo do jogo do Brasil foi a estratégia de ter dado a bola para a seleção da Noruega o jogo inteiro. Você jogar em transição, tudo bem. Eu acho que você jogar em transição, você querer jogar nos contra-ataques, querer pegar a defesa dos caras desprevenida, esperar, dar a bola para os caras e conseguir recuperar de uma forma rápida, fazer o tal do perde pressiona e conseguir pegar a defesa desprevenida, é uma estratégia válida, é uma estratégia que é aceitável no meu ponto de vista. E eu acho que a seleção brasileira, com a configuração que tinha, com o Gabriel Martinelli jogando no lugar do Paquetá, não tinha também jogadores que pudessem fazer ali uma... Como que eu posso dizer? Prender a bola, segurar um pouco mais, trabalhar esses passes, fazer a distribuição de jogo. Acho que faltava um pouco isso para a seleção brasileira. Só que com esses caras em campo, é difícil, da forma como o time foi escalado, era complicado você fazer isso. Então, a estratégia mais adequada talvez realmente fosse jogar em transição. Mas se você quer jogar em transição, se você quer jogar explorando os contra-ataques, ou pelo menos tentando roubar a bola do time adversário, você não pode ter uma postura tão apática como o Brasil teve. Isso, na minha opinião, é o inadmissível do jogo de ontem. Jogar no contra-ataque, jogar em transição, querer pegar a defesa dos caras desprevenidos, jogar na velocidade, esperando aí uma espetada do Vini nas costas da defesa da Noruega, ou o Ryan fazendo isso pela direita, ou até mesmo o Martinelli ou o Endrick, como entrou depois e teve uma chance clara. Beleza, é aceitável você fazer isso. O que, na minha visão, não pode acontecer e que ontem foi inadmissível foi simplesmente o Brasil dar a bola para a Noruega e esperar que a bola fosse parar nos pés dos jogadores da seleção. Eu vi uma postura apática do Brasil. Um Brasil que nos jogos contra a Escócia e contra o Japão fez gols marcando em cima, pressionando, roubando a bola no campo de ataque, o Ryan mordendo ali em muitos momentos pelo lado direito do campo e conseguindo fazer isso. Inclusive o Ryan ainda ontem fez isso, né? O Ryan, na minha opinião, fez uma Copa também espetacular. Mas assim, o time como um todo tinha esse padrão de marcar em cima, pressionar a saída de bola do adversário. E o Brasil foi apático com isso ontem. Um time apático que esperou em muitos momentos a Noruega trabalhar a bola no campo de defesa, tocar de um lado para outro. Tanto que a posse de bola, eu vou até pegar aqui, mas o Brasil, salvo engano, teve a pior das posses de bola em um jogo de Copa do Mundo desde 1966. Isso foi uma informação que o PVC trouxe, né? Eu vou até pegar aqui as estatísticas do jogo de ontem pra gente elucidar melhor isso, mas foi a pior posse
de bola do Brasil em um jogo de Copa do Mundo desde 1966. E isso é inadmissível. Ter essa postura é inadmissível. Dá para você jogar em transição, tendo um pouco mais de posse de bola, pressionando um pouco mais o adversário, sendo menos apático do que a seleção brasileira foi. Dá para você fazer isso. E o detalhe é que mesmo sendo apático dessa forma e mesmo tendo uma posse de bola pífia, o Brasil ainda teve as chances de ganhar o jogo, cara. Teve, olha, salvo engano, foi no final do... Eu vou pegar aqui a estatística para falar para vocês, tá? Ó, o Brasil teve 34% de posse de bola, de acordo com o SofaScore. 66% teve a seleção da Noruega. Tá certo que foi uma posse de bola inofensiva da Noruega, tá? Você vai me falar, pô, Alex, venceram por 2-1. Eu já vou chegar lá. Mas assim, foi 34% de posse de bola para a seleção brasileira, não mordendo, não pressionando, tendo em alguns momentos, dando muito espaço para a seleção da Noruega. A Noruega jogando com tranquilidade, tocando a bola de um lado para outro, sem muita pressão e tudo mais. E ainda assim o Brasil teve as chances de fazer os seus gols. É isso que é o pior. Talvez é isso que mais vai doer na gente quando a gente parar para pensar essa partida, né? Porque sempre as pessoas voltam, né, lá em 2018 contra a Bélgica, os gols que o Brasil perdeu naquele jogo, as chances que o time teve naquela partida, poderia ter avançado contra a seleção belga em 2018, e em 2022 ficou aquela sensação que se não fosse todo mundo pressionando lá em cima, o time da Croácia, quando o Brasil vencia por 1-0 na prorrogação, o time não tomaria o gol de empate. E acho que se a gente for revisitar esse jogo contra a Noruega, a gente vai ter essa mesma sensação de que o Brasil poderia ter vencido o jogo. E poderia. E poderia. Apesar de ter tido uma postura apática, de um time que não teve a bola, de um time que foi assim... Não sei se essa é a palavra correta, mas um time que foi covarde em alguns momentos. Ainda assim o Brasil poderia ter vencido o jogo. Teve uma bola, cara, acho que no final do primeiro tempo, se eu não tô enganado, é do Casemiro, que ele entra pela esquerda da área e o Nyland, o goleiro da Noruega, ele fecha o passe no meio porque o Martinelli tava chegando. Tinha o Martinelli e tinha um outro jogador chegando atrás, que salvo engano era o Ryan. Se o Casemiro... Ele tinha ângulo pra bater aquela bola no gol. Se ele tenta a bola rasteira ou ele dá no gol, o Brasil teria feito 1-0 naquele momento. Teve um outro cruzamento também, salvo engano, do Casemiro, a mesma coisa. Ele manda a bola alta e não precisava. Teve uma outra chance com o Vini, que ele bate. O Nyland faz uma defesa espetacular para tirar a bola do canto. Poderia ser 1-0 para o Brasil porque estava 0-0 o jogo. Isso sem contar o pênalti perdido pelo Bruno Guimarães e a chance do Endrick também no segundo tempo. E assim, cara, vamos falar do Endrick. Eu já vi algumas pessoas crucificando o Endrick. Primeiro ponto, é um garoto de 19 anos que tem um potencial absurdo. Muita gente vai falar, o Endrick é normal. O Endrick não é normal. O Endrick não é um jogador comum. O Endrick é um baita de um jogador. É um baita de um atleta. É um cara que, na minha visão, é craque. Tanto que a entrada dele no segundo tempo faz, mais uma vez, com que o Brasil tivesse uma movimentação diferente no ataque. Assim como foi contra o Japão, contra a Noruega foi a mesma coisa. A partir do momento que o Endrick entra, o Brasil tem uma movimentação diferente no ataque. Tanto que é ele que sai cara a cara com o Nyland e acaba perdendo o gol, né? Ele entrou ali aos 13 minutos do segundo tempo no lugar do Matheus Cunha e deu uma outra cara para a seleção. Deu uma outra movimentação no ataque, aparecendo ali como opção no campo de ataque e perdeu um gol feito, perdeu. E infelizmente perdeu um gol feito. É uma pena, é um pecado a gente falar isso, mas eu não vou crucificar o garoto. Eu não vou crucificar o Endrick, porque na minha visão ele ainda tem um potencial gigantesco e é um cara que vai fazer parte do ciclo para 2030. Ele tem que fazer parte desse ciclo, porque esse garoto é muito bola. É um cara que acho que ainda vai jogar muito pela seleção brasileira. Ontem perdeu um gol feito. Perdeu um gol feito, como o Neymar poderia ter perdido, como o Vini já perdeu nessa Copa, como outros poderiam ter perdido. Eu tava vendo um pessoal falando em algumas postagens nessas críticas com relação ao Endrick. O Ronaldo perdeu um gol feito contra a Alemanha em 2002.
na decisão da Copa. E por isso o Ronaldo teria que ser crucificado? Jamais. Da mesma forma como eu acho que o Endrick também. Não tô comparando o Ronaldo com o Endrick, tá, gente? Pelo amor de Deus, antes que vocês venham me falar que eu tô delirando, comparando, não tô comparando os dois. Eu só estou falando que ele perdeu um gol feito como grandes jogadores também perdem. E não acho que o Endrick tenha que ser crucificado por conta disso. E além dessas questões de postura do Brasil, vamos lá. Quando o Ancelotti faz essas primeiras mudanças, né, quando ele mexe, ele coloca o Endrick no time, ali aos 13 minutos do segundo tempo, o Brasil melhora. O Brasil joga mais no campo de ataque, o Brasil tem uma maior movimentação, cria as melhores oportunidades do jogo nesse momento. As chegadas do Brasil são mais perigosas neste primeiro momento de jogo. Só que aí a gente passa por uma situação em que o Ancelotti mexe no time e essas mexidas acabam fazendo com que a seleção brasileira tenha uma queda no jogo. E sim, a entrada do Neymar, de uma certa forma, prejudicou a seleção. Vocês vão me falar, o Neymar que não sei o quê, criou... Não criou, gente. O Neymar não fez nada no jogo. Ele fez o gol de pênalti, obrigação dele. Porque ele é um excelente batedor, ele tinha que fazer aquele gol. Mas o Neymar não fez absolutamente nada no jogo de ontem. Eu vou fazer o meu meia-culpa aqui, não vou falar que eu pedi a convocação dele, porque eu não pedi. Eu não pedi a convocação dele. Eu entendi a convocação porque Estevão estava machucado, Rodrigo estava machucado. Estavam fora da Copa do Mundo e você talvez precisasse de um cara diferente como ele, até mesmo para chamar a responsabilidade. Só que o Neymar, gente, vamos ser sinceros, em 4 anos de ciclo, o Neymar, de 2022 a 2026, as partidas que ele jogou dá uma temporada. Ele ficou praticamente fora de 3 temporadas, se você somar todos os jogos dele de 2022 até 2026. Já começa por aí. E é um Neymar que hoje fisicamente não tá... Ele tá muito longe do auge dele, muito longe. E para ele performar tecnicamente, ele precisa estar pelo menos bem fisicamente. O Ancelotti colocou, eu acho que na minha visão, muito mais para tirar o dele da reta em uma eventual eliminação do que necessariamente para mudar o time. Eu até entendi ali em um determinado momento a ideia dele de colocar o Neymar na partida, para ter um cara para pelo menos distribuir um pouco mais o jogo, para tentar quebrar a defesa norueguesa, só que o que acontece? Na hora que ele tira o Neymar, ele acaba tirando o Ryan do time. E o Ryan era o cara que estava marcando, era o cara que estava correndo, era o cara que estava tentando em alguns momentos alguma coisa, e uma situação, para mim pelo menos, não ficou clara, mas eu vi muita gente falando que era o Ryan que estava marcando o Haaland. Eu vou ser bem sincero, eu assisti o jogo no bar, eu não consegui, a gente não tem uma noção exata, né, taticamente em muitos momentos, né, mas o Ryan estava sendo uma peça fundamental na marcação. E era um cara que era importante nessa saída de bola, né, do time. E aí, quando você tira o Ryan para colocar o Neymar, o que acontece? O Endrick sai da posição que, na minha visão, é a melhor posição dele, jogando mais centralizado, como um camisa 9, não necessariamente um 9 de área, mas um cara para jogar ali mais centralizado de frente pro gol. Você coloca o Endrick para a direita, vai jogar o Neymar ali um pouco mais centralizado. E numa dessa, você tem 3 jogadores que não têm características de marcação, que não têm características de recomposição. O Vini Júnior não é esse cara. O Vini Júnior é o cara para pegar a marcação de frente, indo para cima e arriscando as suas jogadas no drible. Ele até ajuda, mas ele não tem essa principal característica. O Endrick não tem essa característica de marcação e o Neymar muito menos. Nunca teve, já não tinha quando era um cara que tinha um físico legal, quando tinha um físico bom, e hoje muito menos. O Neymar não vai correr, mas nunca, gente. E aí você, com essa alteração, você perde essa força de marcação. Ele até coloca o Danilo depois no jogo, coloca o Ederson também no lugar do Bruno Guimarães, o que pra mim foi um erro também, ele ter tirado o Bruno Guimarães do jogo. Mas assim,
você perde essa característica de marcação. E ele ainda tinha tirado o Martinelli também, né? Ele tira o Martinelli, tira o Ryan para as entradas do Danilo e do Neymar. O Danilo talvez jogar ali um pouco mais nessa faixa de meio campo também, mas você perde essa característica de marcação, de pressão alta, que foi o que o Ancelotti quis desde o começo dele na seleção brasileira. Ali ele perdeu toda a identidade do que ele tinha. E aí, meu amigo, a seleção brasileira já não conseguia mais criar, já não conseguia jogar mais no campo de ataque, e a Noruega estava fazendo o jogo dela, tocando bola, tentando ali uma coisa ou outra, chegava às vezes com o Odegaard, e o Haaland estava bem marcado no jogo. O Haaland, sejamos sinceros, o Haaland, ele fez dois gols, óbvio, mas ele não fez nada além disso na partida, ele não conseguiu jogar. Só que aí sobraram 2 bolas para um dos melhores camisas 9 do mundo, se não for o melhor. O Haaland, ele é extremamente goleador. Tem um faro de gol absurdo. Ele não precisa de muitas oportunidades para guardar a bola na rede. E ontem foi o que aconteceu. Ele precisou de 2 oportunidades para fazer os 2 gols da seleção norueguesa. Nada mais que isso. Ele não teve grandes oportunidades durante o jogo. Ele estava sendo bem marcado, de uma certa forma. Quem estava tendo mais espaço era o Odegaard na seleção da Noruega. O Haaland não. Só que ele teve 2 bolas, e das 2 bolas que ele teve, ele foi lá e guardou. E tudo isso aconteceu, os 2 gols da Noruega acontecem depois dessas mexidas do Ancelotti, ainda com o jogo 0-0. Então, eu acho que o Ancelotti tem sim a sua parcela de culpa, mas também não é só ele. Tem mais coisas aí que precisam ser consertadas, né? E para finalizar, a seleção norueguesa fez os 2 gols, se aproveitou do seu melhor jogador para isso, se aproveitou do seu melhor finalizador, da sua melhor característica para fazer o resultado, e a seleção da Noruega mereceu a vitória. Simples. Por mais que o Brasil tenha criado as melhores oportunidades, o Brasil tenha até tido não vou dizer uma pressão maior, mas tenha criado mais oportunidades claras de gol do que a seleção norueguesa, a Noruega foi efetiva no que se propôs a fazer. O Brasil queria jogar em transição, o Brasil queria jogar no contra-ataque, e a Noruega se defendeu com a bola, se defendeu trocando passes, tendo aí uma posse de bola de 66% durante o jogo e colocando as bolas do jogo no cara que é o maior goleador do time, no cara que tem um faro de gol absurdo e que é um dos melhores centroavantes do mundo, que é o Haaland. E eu acho que hoje ele só tá abaixo do Harry Kane. Fora o Harry Kane, o Haaland é absurdo. E ontem fez os 2 gols da seleção norueguesa, os gols que classificaram a Noruega para a fase de quartas de final da Copa do Mundo. E aí, vamos também para o outro momento da partida que a gente tem que falar, que é o Neymar fazendo o gol de pênalti. Já na base da emoção, do coração, sem técnica, sem tática, sem nada. O Brasil foi para cima para tentar pelo menos uma reação, uma bola jogada lá na área, Casemiro acaba sofrendo pênalti, realmente ele toma uma cotovelada dentro da área, pênalti muitíssimo bem marcado. E aí numa dessa, um cara que era para ser o exemplo desse time, que era para ser o cara da seleção brasileira na Copa do Mundo, pelo menos, talvez não dentro de campo, mas pelo menos ali, para ser o rosto do time, para ser a liderança do time, tem um comportamento, o Neymar hoje, deixa eu ver aqui a idade dele, que eu confesso que me fugiu, o Neymar acho que tá com 34 anos, se eu não estou equivocado. O Neymar com 34 anos de idade tem um comportamento de um moleque de 15. Garotos da base de 15 anos não têm o comportamento que o Neymar teve. Jogadores que eu tenho trabalhado muito fazendo jogos de futsal, desses meninos da iniciação, crianças de 7, 8, 9, 10 anos, não têm o comportamento que o Neymar teve ontem. Gente, estava 2-0 para a Noruega. 2-0 para a Noruega, o Brasil sendo eliminado, jogo já com 55 do segundo tempo, sei lá com quantos tava o jogo, deixa eu ver aqui, ó, pênalti foi convertido já com 55.
Então o jogo já estava com 50 do segundo tempo, que fosse 2-0 para os caras, uma situação praticamente irreversível da seleção brasileira, e o Neymar querendo provocar o goleiro. Não posso falar o que eu quero falar aqui. Eu vou em respeito à rádio, em respeito ao Leonardo de Souza e a você, ouvinte que me acompanha, eu não posso falar o que eu gostaria de falar aqui. Mas, pelo amor de Deus, gente, não dá para ter um comportamento tão infantil em uma situação dessa. Na boa, gente, tá perdendo o jogo 2-0, vai lá, pega a bola, bate o pênalti, faz o gol, pega a bola e coloca lá no meio-campo pra tentar uma reação nos últimos segundos do jogo. Não dá pra você ficar caçando confusão com os jogadores da Noruega. Detalhe, ele já tinha cartão amarelo. Se o juiz quisesse, expulsava o Neymar do jogo. E essa seria a última imagem do Neymar em um jogo de Copa do Mundo. O Neymar expulso por uma atitude de um moleque, de um garoto. Que, aliás, acho que nenhum garoto teria essa mesma reação dele. Ele poderia ter sido expulso por isso. E poderia ter acabado o último jogo dele de Copa do Mundo com essa imagem. Só que aí ele vai, talvez, na minha opinião, e faz pior. Porque ele fica provocando o goleiro da Noruega. Fica lá naquela, de onde você quer que eu bata, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Meu irmão, tava 2-0 pros caras. A torcida deles já remando, comemorando a classificação para as quartas de final. Os caras não estavam nem aí para onde você ia bater o pênalti. Eles só queriam que o jogo acabasse para comemorar. E você vai ficar numa dessa? Ô Neymar, pelo amor de Deus, né? Você tem 34 anos, né, meu amigo? Você tem 34 anos, uma fortuna, já é pai aí de não sei quantas crianças, que eu já até perdi as contas. Já, salvo engano, são 4 meninas e um garoto. Você é pai de 5 filhos e tem uma postura dessa. E ainda quer ficar provocando o goleiro. E ainda faz o gol e vai querer discutir. Porra, pega a bola e vai pro meio-campo, cacete. Pega a bola, vai pro meio-campo, coloca a bola lá no meio-campo e tenta pelo menos uma reação desesperada pra empatar o jogo e levar pra prorrogação. Mas não, quer fazer o gol, ainda quer provocar, quer caçar confusão, quer responder, porque é um cara extremamente mimado. A torcida dele, os Neymarzetes, talvez venham aqui, talvez venham me criticar pelo que eu tô falando. Cara, pelo amor de Deus, parem com essa alucinação. O Neymar hipotético, ele não existe. O Neymar hipotético, ele não existe. E não é, tô querendo colocar tudo nas costas do Neymar. A eliminação do Brasil tem outros fatores. A eliminação do Brasil não foi culpa do Neymar. Mas uma postura dessa é uma postura, na minha opinião, vexatória, vexame, vergonhoso. O que ele fez. Para a carreira dele, para a própria carreira do Neymar, foi uma postura vergonhosa. Porque quando você for falar de caras que foram protagonistas na Copa do Mundo, você vai falar do Messi sendo campeão em 2022, você vai falar do Mbappé, que foi campeão em 2018 e que muito provavelmente vai ser o maior artilheiro da história das Copas. Isso em algum momento vai acontecer. O Cristiano Ronaldo, que também não tem um brilhantismo em Copas do Mundo, você vai ver o Cristiano Ronaldo, você vai falar em Copas do Mundo, você vai falar que o cara marcou em 6 edições seguidas de Copa. Não tem uma mancha tão grande como essa. E aí, quando você vai falar do Neymar em Copas do Mundo, primeiro, não ganhou nenhuma. Já é um ponto. Segundo, meu irmão, a imagem que vai ficar marcada pro Neymar talvez seja essa imagem de um cara que no seu último jogo de Copa, porque ele já falou que para ele a seleção brasileira já deu, e espero mesmo que tenha dado, acho que já não cabe mais uma convocação dessa, mas a última imagem que o Neymar vai ter de uma Copa do Mundo foi uma Copa em que ele jogou menos de um jogo, que ele não jogou 90 minutos, que ele fez um gol de pênalti e ficou provocando o goleiro quando o Brasil já estava eliminado, perdendo por 2-0 para a Noruega. Essa vai ser a imagem que o Neymar vai ter na história das Copas. Você vai falar dos outros? Campeão do mundo, sendo ali abraçado pela sua seleção, sendo abraçado pela sua torcida, jogadores que são destaques, que são exemplos, que causam o mínimo de confusão possível. O Mbappé estava apanhando o jogo inteiro contra o Paraguai no sábado. E apanhou pra caramba na partida contra o Paraguai. Vê se ele ficou fazendo esse teatrinho todo. Eu até acho que em alguns momentos ali ele deu uma exagerada na encenação e tudo mais, mas vê se foi ele que ficou fazendo bolinho, vê se foi ele que ficou batendo boca. Não, meu irmão. Ele foi lá, pegou a bola, bateu o pênalti e classificou a França. O Messi,
Você pode contestar aí a classificação da Argentina e tudo mais, mas vê se o Messi ficou criando confusão em algum momento nesses jogos da Copa. E eu não me lembro, pelo menos em 2022, o Messi tava brigando, tava correndo, tava discutindo, mas ali não tinha nenhuma cena vergonhosa do Messi em 2022. Sabe, a seleção da Argentina perdeu para a Arábia Saudita na Copa do Mundo em 2022. Vê se o Messi ficou dando showzinho. Vê se o Messi ficou criando ceninha vergonhosa naquela situação. A França, quando perde para a Argentina, vê se os caras ficaram criando alguma cena vergonhosa. Vê se o Mbappé criou alguma cena vergonhosa. O Mbappé tem todos os problemas de vestiário, de relacionamento, a gente sabe disso nos clubes e tudo mais, mas vê se ele ficou criando alguma ceninha. Então é vergonhoso. Eu não vou colocar a culpa da eliminação do Brasil nas costas do Neymar. Eu acho que ele é o menor dos culpados nesse sentido, mas é uma cena vergonhosa de um cara que foi o craque da geração. Foi um craque geracional. Foi, já não é mais. Já perdeu seu brilhantismo há muito tempo. O Neymar de 2014, de 2018, talvez poderia resolver o jogo contra a Noruega ontem. O Neymar de 2026 está muito longe disso. Muito longe. E eu falo isso até de uma certa forma com uma dor no coração. Porque é um cara que, na minha visão, é craque, tem uma habilidade imensa, tem uma técnica muito refinada, apurada, mas que, infelizmente, sofreu com lesões, teve comportamentos completamente inadequados ao longo dos últimos anos. E aí tá o resultado. Um cara que sai da Copa do Mundo com uma mancha de ter feito um gol e ficado provocando o goleiro quando o jogo já estava decidido a favor do adversário. E aí, o Neymar merecia uma Copa do Mundo. Não. Não me vem com essa, não. Não me venha com essa, não. Foi craque, jogou muita bola, conquistou tudo que podia por clubes. Na minha visão, deveria ter sido eleito o melhor do mundo em 2015. Aquele ano era o ano para ele ganhar a bola de ouro. Talvez ali o Messi, acho que era o Messi e Cristiano Ronaldo que estavam concorrendo com ele naquele ano, foram ali superiores a ele pelo nome, porque por bola jogada, o Neymar foi o cara e foi o cara que decidiu a Champions naquele ano pro Barcelona. Mas falar que o Neymar merecia uma Copa do Mundo, um cara... 2014, ele tava carregando a seleção sozinho. Beleza, até aí concordamos. E em 2014 ele toma aquela joelhada do Zúñiga que tira ele do jogo contra a Alemanha e a gente viu o desastre que foi o jogo contra a seleção alemã. Mas em 2018 ele chega machucado, em 2022 ele se machuca na Copa do Mundo e já não estava no seu melhor físico em 2022, vamos ser sinceros. E em 2026, um ciclo completamente ruim, de poucos jogos, tinha passado por uma artroscopia no final de 2025, já tinha esse problema, começou a temporada sem jogar algumas partidas por conta de controle de carga e se machucou na última partida antes da convocação. Chega na Copa do Mundo lesionado, não joga os 2 primeiros jogos, joga alguns minutos contra a Escócia, e aí faz o que fez ontem contra a Noruega, e você me fala que o Neymar merecia uma Copa? Desculpa, gente. Outros caras mereciam muito mais do que ele e não tiveram. E o Neymar, ontem, na minha visão, encerrou da pior maneira possível o ciclo dele em uma Copa do Mundo. Foi vergonhoso, foi vexatório. E eu espero muito que a gente não dependa de um cara como o Neymar para buscar algo melhor em 2030. Eu espero muito que a gente não dependa de um cara que tenha esse mesmo tipo de comportamento. E aí, eu quero que você participe também, tá? Eu tô falando bastante aqui, tô realmente desabafando, colocando pra fora o que eu penso como torcedor, porque é dolorido, é doloroso. Eu tento levar tudo da melhor maneira, assim, no sentido mais racional possível, mas você vê pessoas chorando, você vê crianças que se espelham nesses caras, crianças que queriam ali um motivo de alegria, um país que queria um motivo de alegria, e sair dessa forma acho que machuca demais. Então é essa sensação que eu tenho do Brasil com esse jogo contra a Noruega. Mas eu quero que você participe. Mande aí o seu recado no WhatsApp no 14 3879 6039. Eu tô abrindo o coração e eu quero que você abra o seu coração também, participando aqui junto comigo desse programa, participando também dessa live no YouTube. O outro ponto que eu tinha separado para falar aqui é uma peça faltante
na convocação do Carlo Ancelotti. Na verdade, pode ser até 2, tá? Porque eu acho que o João Pedro poderia ter entrado também, mas não é do João Pedro que eu quero falar. O Brasil conseguiu se construir dentro dessa Copa do Mundo, conseguiu ter as suas melhores atuações jogando com o Paquetá no meio. Você pode até falar que o Paquetá não teve boas atuações, o que eu já vou discordar, porque eu até acho que ele fez uma Copa interessante. Contra o Japão não era um grande jogo dele, mas ainda assim ele era um cara que estava tentando ser o cérebro pensante do time, o cara da organização do meio-campo. E não tinha outro jogador como esse dentro desse elenco da seleção. Não tinha um outro cara para ser o distribuidor do time, para ser o cara para organizar essa seleção, para ser um cara que conseguisse distribuir os passes e colocar os jogadores em melhores condições de achar espaço onde não tem. Um camisa 10 que fosse. Porque quem poderia ser era o próprio camisa 10, que era o Neymar, mas não jogou, né? Então vamos ser sinceros. Então acho que faltou, na minha visão, é fácil falar agora, né? Fácil ser engenheiro de obra pronta, mas assim, com a saída do Paquetá, faltou um cara para fazer essa função. E, na minha visão, eu já tinha pensado isso antes, eu nunca tinha externalizado isso em uma opinião, seja num vídeo, seja aqui também no nosso programa, na SBR, mas faltou o Matheus Pereira nesse time. Você pode me xingar, você pode não concordar comigo, eu vou entender a sua opinião. Mas faltou um outro camisa 10, faltou um cara de organização. E esse cara, pra mim, era o Matheus Pereira. Era o cara que poderia fazer isso. O Danilo não conseguiu fazer isso durante a Copa, o Danilo Santos, apesar de que tinham falado que seria ele o substituto do Lucas Paquetá. Ele não conseguiu fazer isso durante a Copa. E eu vejo que se tivesse ontem um jogador com essa característica mais parecida, de distribuição de jogo, de às vezes segurar a bola ali no meio-campo, para dar uma cadenciada no ritmo, para gerir um pouco mais a posse de bola, talvez a situação do Brasil fosse diferente na partida. Talvez o Brasil tivesse um futuro melhor nessa Copa do Mundo. E na minha visão, o erro do Ancelotti foi não ter levado o Matheus Pereira. Eu também acho que o João Pedro poderia ter ido para essa Copa, o atacante, né? Talvez o João Pedro entregasse muito mais do que o Neymar entregou ontem, por exemplo. Talvez o João Pedro fosse o substituto mais adequado para o Ryan ou para o próprio Matheus Cunha do que o Neymar. Então essa fica aí também essa questão. Mas assim, eu teria levado o Matheus Pereira, perdão, gente, mas eu teria levado o Matheus Pereira. Eu acho que o Matheus Pereira poderia ser esse cara para contribuir melhor com esse meio-campo numa ausência, por exemplo, do Lucas Paquetá. E na minha visão faltou esse jogador. Concordem vocês ou não, e eu tá aqui aberto o espaço para debate, mas na minha visão faltou um cara com essa característica no banco. Faltou um cara que pudesse fazer essa armação, que pudesse ser o cérebro pensante do time. E assim, talvez a gente estivesse falando também de um outro cenário hoje, se essa convocação tivesse sido feita, porque eu acredito que se o Matheus Pereira tivesse no time, muito provavelmente ontem ele teria sido titular no jogo contra a Noruega, até mesmo para manter esse padrão de jogo que o Ancelotti veio construindo ao longo da Copa do Mundo. É assim, é o hipotético, é o se, mas eu teria levado. E eu acho que para mim foi o único erro, na minha visão, na convocação. Não vou falar que ter levado o Neymar foi um erro não, tá, gente? Naquele momento eu não achava. Não era o cara que pedia ele, mas eu também não achava que era um erro ter levado ele. Eu só teria levado um outro meio-campista com essas características de organização de time para fazer com que esse meio-campo tivesse mais opções também ao longo da Copa do Mundo. E agora, cara, já tô aqui 50 minutos falando isso só do jogo de ontem, né? Mas na minha visão, para você que tá aqui comigo, agora são 1h27 na SBR, você que tá ligado aí no 92.1 FM, também por todas as nossas outras plataformas, participe. 1438796039 é o WhatsApp, mande sua mensagem, participe aqui comigo, quero saber aí a sua opinião, o que você acha que fez o Brasil ser eliminado da Copa do Mundo. Manda aí seu recado, participe, vamos junto nessa, que a gente constrói
esse programa junto. Eu quero saber a sua opinião também, do que você acha que foi determinante para o Brasil ter uma queda tão precoce na Copa. E eu vou falar para vocês o que eu acho que fez com que o Brasil chegasse nessa Copa de uma forma que não fosse a seleção ou estar entre as seleções que seriam as favoritas. Porque eu sempre deixei claro aqui, desde quando eu comecei o SBR Esportes aqui na SBR, que o Brasil chegaria nessa Copa atrás de França, de Argentina e de Espanha. Seleções que estavam muito mais preparadas para essa Copa do que a seleção brasileira. Isso, para mim, era um fato. Mas eu também sempre falava, apesar de essas seleções estarem em um momento superior, não quer dizer que o Brasil não tivesse condições de vencer essas seleções. E poderia. Não vai conseguir mais. Mas, para mim, o principal motivo que fez com que o Brasil chegasse dessa forma e também, na minha visão, um fator determinante para a eliminação da seleção brasileira de uma forma tão precoce na Copa do Mundo, foi a preparação. Foi um ciclo que isso sim para mim é um vexame. Cair para a Noruega não é um vexame. Agora você construir um ciclo em que em 4 anos, ou 3 anos e meio, né, porque a Copa foi em 2020, no final de 2022, a Copa do Catar, um ciclo em que em 3 anos e meio, em uma seleção, não é em um clube, em uma seleção, você tem 4 técnicos, é um vexame de preparação, de planejamento, de organização. É ridículo o que aconteceu. Isso sim é vexatório. É vexatório demais você lembrar que o Brasil cai na Copa do Mundo de 2022, o Tite encerra ali o seu ciclo com a seleção, e você começa com o Ramon Menezes, que é um cara que, assim, nossa senhora, por onde ele passou, teve aproveitamentos horrorosos, acabou com a seleção brasileira sub-20 depois, e esse que foi o cara que começou o ciclo do Brasil nessa Copa do Mundo. Detalhe, o Ramon Menezes já começa perdendo os seus jogos já no ciclo, né? Começa tomando uma paulada de Marrocos, pra você ter uma ideia, já logo no primeiro jogo. Então, o Ramon Menezes foi o cara que assumiu a seleção brasileira em um primeiro momento. Péssimo. Aí, você sai de Ramon Menezes, que é um cara que, sinceramente, não vejo identidade nenhuma de futebol nele. E aí, surge em meio esse processo aí de busca de um treinador, a ideia de, nossa, vamos anunciar Fernando Diniz como técnico, mas ele vai ser aí um cara que vai fazer uma preparação para Carlo Ancelotti assumir a seleção. Isso no meio de 2023, tá, gente? E foi isso que o Edinaldo falou. O Brasil vai ter o Fernando Diniz como técnico, mas já está acertado com Carlo Ancelotti. Só que vai esperar o Ancelotti terminar o compromisso dele com o Real Madrid para que o Ancelotti assuma. E em meio a esse tempo, Fernando Diniz é o técnico da seleção brasileira. Muita gente duvidou. Eu, em muitos momentos, você que aí me ouve por Bauru e região, pode ter acompanhado os programas que eu estava junto com o pessoal na bancada na Jovem Pan News Bauru, depois Auriverde e tudo mais. Em muitos momentos eu falei que, assim, a palavra da CBF é essa, a palavra oficial é essa. Vou seguir com o que estão falando. E aí teve-se essa brilhante ideia de Fernando Diniz no comando, assumindo a seleção, com Carlo Ancelotti vindo depois. Garantido que, terminado o contrato do Carlo Ancelotti, ele seria técnico da seleção brasileira. Vamos lá. Fernando Diniz começa uma goleada contra a Bolívia no primeiro jogo, vence, salvo engano, a seleção peruana fora de casa, começa bem nas eliminatórias, né? 2 vitórias, pô, beleza, 6 pontos, o Brasil jogando até ligeiramente bem e tudo mais. Só que aí vem paulada atrás de paulada. Perde para a seleção uruguaia lá, perde para a Argentina aqui no Brasil e tudo mais. E aí já se via ali que era uma seleção que tinha algumas deficiências e que começava mal esse ciclo, pensando na Copa do Mundo de 2026. E aí, junto com isso, tem aquele impasse ali no comando da seleção brasileira, envolvendo o STF e tudo mais, se a eleição era válida ou não, que não sei o quê, o Edinaldo podia ficar fora, e aí todo um problema na seleção brasileira.
E o Edinaldo Rodrigues precisando se segurar, se sustentar no cargo de qualquer forma, né? E o Brasil mal. Começou mal ali aquele ciclo, a derrota para a Argentina. O Brasil não tinha perdido para a Argentina jogando em casa, em jogo de eliminatórias. Foi uma derrota histórica, aquela derrota para a Argentina no Maracanã, quando o Brasil perde por 1-0, com o Fernando Diniz no comando. E o detalhe, né, que o Fernando Diniz tinha 2 jogos gigantescos nesse primeiro momento, que eu esqueci até de falar aqui. Fernando Diniz sendo técnico da seleção e sendo técnico do Fluminense ao mesmo tempo. Não é uma coisa que eu vou falar que foi errada, porque eu até achei que poderia dar certo em um determinado momento, mas se provou que não. E o Fernando Diniz naquela semana tinha um jogo contra a Argentina pelo Brasil e depois iria jogar a final da Libertadores, né, no final de semana, ou salvo engano, uma semana depois, alguma coisa assim, mas era ali mais ou menos no mesmo período. Ele estava com a cabeça na seleção brasileira e também com a cabeça numa decisão de Libertadores. Enfim. Fernando Diniz tem esses problemas e tudo mais. Edinaldo Rodrigues com os problemas ali de continuar na seleção ou não. Ele chega a perder o mandato. Eu vou até pegar aqui. No começo de 2024, ele acaba perdendo o mandato ali por um tempo. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar quando foi que isso aconteceu. Ele perde o mandato ali por alguns dias. Cadê aqui, ó? Destituição aconteceu do dirigente, do TJ, acionado após a contestação, Cadê aqui? Então, teve o Coronel Nunes aí, que foi presidente, né? O Edinaldo, ele foi afastado da presidência da CBF por um tempo, em 2024. Eu vou pegar aqui, eu quero 2024. Depois ele é afastado em definitivo em 2025. Cadê aqui, ó? Ele foi destituído temporariamente em dezembro de 2023. Final de 2023, depois desses jogos aí do Fernando Diniz no comando. E aí assume um interino a presidência da CBF. Ele retorna para o comando da CBF com uma liminar. E você vai lembrar que o Edinaldo tinha falado lá em 2023 que Fernando Diniz era o técnico de maneira interina e o Ancelotti assumiria depois de um ano, né, quando ele terminasse o contrato dele com o Real Madrid. O Edinaldo Rodrigues perdeu ali o seu mandato, temporariamente, no final de 2023. E o que acontece quando ele retoma o mandato dele em 2024? Ele vai lá e anuncia Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira. Dorival, que tinha feito campanhas fantásticas no Flamengo e no São Paulo, tinha sido campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores com o Flamengo em 2022, tinha sido campeão da Copa do Brasil com o São Paulo em 2023, o que foi um feito inédito naquele momento, né? O São Paulo conquistava pela primeira vez na história a Copa do Brasil, e o Dorival era um dos nomes pedidos mesmo na seleção, né? Pós-Tite, né? Muito por conta disso. E aí ele vai e se agarra no melhor nome que ele tinha naquele momento para assumir o comando da seleção brasileira. Vai lá, Dorival Júnior como técnico da seleção. Detalhe, né? Pra gente arrematar essa situação. Dorival Júnior com um estilo completamente diferente de Fernando Diniz, né, gente? O Fernando Diniz pensa o futebol de um jeito, o Dorival pensa completamente de outro. O Dorival é um cara muito mais prático do que necessariamente é o Fernando Diniz. A única coisa que os dois têm em comum, na minha visão, é essa questão da saída de bola construída. Fora isso, o Dorival ele joga muito mais de acordo com o que ele tem do elenco do que necessariamente fazer com que a filosofia dele seja aplicada no elenco, como é o caso do Fernando Diniz. E aí o Dorival assume a seleção brasileira como técnico no início de 2024, deixando o São Paulo, que ele tinha sido campeão em 2023, o que gerou revolta em muitos torcedores do São Paulo naquele momento. E o Dorival Júnior até começa bem, faz ali um início bom, vence a Inglaterra, empata com a Espanha, que eram duas potências naquele momento, o gol do Endrick sendo crucial nesses dois jogos e tudo mais. 2 amistosos muito bons do Dorival. Só que aí vem uma Copa América que o Brasil faz uma campanha horrorosa. Horrorosa a campanha do Brasil. Jogos muito ruins.
Partidas muito aquém. O Brasil talvez tenha feito um bom jogo quando jogou contra o Paraguai. E só naquela Copa América. Cai pro Uruguai nos pênaltis em uma campanha ridícula. E o Dorival cravando. Estaremos no dia 19 de julho de 2026 na final da Copa. Isso foi o que disse o Dorival. Ele falou que tinha certeza que o Brasil estaria na final da Copa. Beleza. Dorival segue, mesmo após a eliminação na Copa América, e eu acho que deveria seguir mesmo naquele momento, não faria muito sentido uma demissão. Vai Dorival, que não sei o que e tudo mais, faz algum resultadinho outro ali, mas aí também tem partidas péssimas da seleção, né? Resultados desastrosos, empatar com a Venezuela jogando em casa, perdeu para a seleção do Paraguai nas eliminatórias, entre outros resultados aí que eu não vou lembrar todos de cabeça agora e nem vou pesquisar aqui para falar para vocês, só para mostrar que realmente não estava dando certo. E um Brasil que tinha um futebol assim muito aquém de Vinícius Júnior, de garotos como Estevão, o próprio Endrick, que perdeu espaço com o Dorival ao longo do ciclo, e por aí vai. Um time que não tinha uma força grande, né? Um time que não mostrava um bom futebol com o Dorival Júnior. E depois chega em 2025 uma das maiores humilhações da história do futebol brasileiro. Talvez até maior que a humilhação do 7-1, que é tomar 4 da Argentina, jogando lá em solo argentino. Tinha conquistado uma vitória muito importante contra a Colômbia naquele ciclo de eliminatórias, né, com 2 jogos, né. Tinha vencido a Colômbia jogando no Brasil, jogando até bem, mas assim, uma vitória suada. Gol no último minuto do Vinícius Júnior ali para vencer a seleção da Colômbia. E eu imaginava que o Brasil fosse com uma postura diferente contra a Argentina. Até pelas palavras que foram ditas pelo próprio Rafinha, né? Porrada neles, que não sei o que, tal. O Brasil que eu achava que iria jogar com uma postura diferente contra a Argentina. E simplesmente o que se viu foi a Argentina dando um baile no Brasil. Mas por que deu um baile no Brasil? Porque é um time que, apesar dos problemas que tem na AFA, era um time muito melhor construído do que a seleção brasileira. Era um time que tinha uma identidade com o Lionel Scaloni. E o Brasil não tinha uma identidade, como não tem até agora. E ali, 4-1, Dorival Júnior é mandado embora depois da goleada que o Brasil sofre para a Argentina. E, mais uma vez, o Edinaldo com ali os seus problemas para se manter no cargo, que não sei o que e tudo mais, e vai ali em busca do que ele pode fazer para se sustentar e por aí vai, e aí ele vai para a cartada final dele, né? O Ancelotti, que tinha prorrogado o seu contrato com o Real Madrid, acaba encerrando o seu vínculo com o Real, e aí o Edinaldo vai lá e paga uma bala, uma nota para trazer o Carlo Ancelotti, que era um dos melhores técnicos do mundo, aliás, ainda é. Não vou falar só porque ele perdeu ontem para a Noruega, que deixou de ser um dos melhores técnicos do mundo e talvez um dos melhores técnicos da história do futebol. 5 Champions. Aí já encerra o assunto, né? 5 Champions conquistadas por ele. O Edinaldo vai lá, dá uma última cartada e traz o Carlo Ancelotti. Tentou essa última cartada, porque não deu certo, acabou perdendo o mandato dele mesmo, com essa bagunça que é a CBF, e assume o Samir Chaudhry, que mantém o Ancelotti, né? Não teria o porquê mandar o Ancelotti embora por conta disso. E o Ancelotti, é válido a gente dizer, muita gente vai falar que não serve para a seleção brasileira por conta disso e daquilo. Cara, o Ancelotti, ele vem de uma linha completamente diferente de trabalho com treinadores. Os europeus, eles têm muito mais paciência com o treinador do que tem os latino-americanos, principalmente os brasileiros. Ele vem de uma escola completamente diferente. Ele vai ter todo um planejamento e tudo mais. Ele não vai ser o cara que vai chegar, muito provavelmente, já dar conta num primeiro momento. Ele conseguiu ali, chegou, arrumou uma casinha, fez alguns jogos em que ele precisou focar um pouco mais na defesa para que o Brasil não fosse vazado e garantiu o Brasil na Copa do Mundo. Classificou o Brasil para a Copa do Mundo, que era protocolar também, né, gente? Mas com 6 times avançando para a Copa, né, com 6 se classificando num processo de eliminatórias em que você tem 10 seleções, seria uma catástrofe o Brasil ficar fora. Conseguiu a classificação o técnico Carlo Ancelotti. A pior classificação do Brasil. Para você ter uma ideia, o Brasil se classificou para a Copa do Mundo atrás do Equador. Só para você ver como que ficou a situação do Brasil.
O Brasil classificou para as eliminatórias atrás do Equador na 5ª posição dentro aí das eliminatórias sul-americanas. Eu quero ver aqui o resultado final, porque eu não lembro de cabeça como que ficou, mas o Brasil ficou atrás do Equador para essa Copa do Mundo. Enfim, só para falar rapidamente do Ancelotti no comando da seleção, o Ancelotti foi tentando, cara, dar a cara dele. Ele foi tentando, de uma certa forma, colocar as suas características dentro do time do Brasil. Foi ali fazendo um ciclo de amistosos, enfrentou seleções africanas, enfrentou seleções asiáticas, enfrentou seleções europeias, foi ali para seleções de diferentes escolas. E eu acredito que o planejamento do Ancelotti em si, no comando da seleção brasileira, não foi ruim. O planejamento dele em si. Talvez o Brasil não tenha feito grandes exibições com o Ancelotti, não fez mesmo de fato. Mas eu acho que o planejamento dele em si não foi ruim. A ideia dele foi boa, de enfrentar diferentes escolas, que era o que ele poderia enfrentar na Copa do Mundo, né? Enfrentou Croácia, enfrentou França, jogou aí contra o Japão nessa preparação. Depois enfrentou o Japão na própria Copa do Mundo. Então ele foi para diferentes escolas e foi tentando ali colocar um time. Só que aí, problemas com lesões, jogadores aí que ele acabou perdendo ao longo desse ciclo, também complicaram o trabalho dele. Tanto que o Ancelotti teve 6 jogadores titulares que ele perdeu ao longo dessa preparação de Copa do Mundo. 3 ele perdeu antes da Copa, jogadores que, na minha visão, seriam titulares absolutos do Brasil. O Éder Militão seria titular da lateral direita e, muito provavelmente, Rodrigo e Estevão jogariam nesse esquema do Ancelotti. Muito provavelmente, Rodrigo e Estevão seriam os titulares do Brasil. O Rodrigo seria esse cara para fazer esse meio-campo da seleção brasileira, inclusive. E aí acaba prejudicando tudo. Só para não falar aqui, para falar aqui com relação à classificação do Brasil nas eliminatórias, o Brasil classificou em 5º, cara. Foram 18 jogos do Brasil, foram 6 derrotas ao longo dessas eliminatórias. Uma campanha horrorosa, ridícula do Brasil nas eliminatórias, que mostra o que foi o ciclo da seleção brasileira para essa Copa do Mundo. E eu tô divagando aqui mesmo, gente. Eu tô indo para lá, voltando para cá. Já falei que ia fazer isso ao longo do programa, porque tô mais desabafando aqui com vocês do que necessariamente seguindo uma linha de raciocínio. E o Ancelotti, enfim, fez o que dava dentro do que ele tinha, perdeu os jogadores, tem algumas decisões, na minha visão, que são contestáveis, principalmente para essa convocação. Não gostava do esquema do 4-2-4, não gosto desse esquema que ele tentou colocar, e depois ele corrigiu a rota na reta final Na reta final não, né? Durante a Copa do Mundo, né? Na reta final de preparação para a Copa, e já na Copa também ele começa a jogar o time num 4-3-3. Podemos assim dizer. E enfim, e aí chegamos na Copa do Mundo, um Brasil sem identidade, sem uma preparação adequada, com um caos de 3 anos e meio, com 4 técnicos no comando, trocas constantes na presidência da CBF, linhas completamente diferentes de raciocínio do que é o futebol de um técnico para outro, e assim culminamos em uma eliminação para a Noruega. Talvez isso não seja só o fator decisivo, mas assim, eu penso muito que quando você tem um planejamento adequado, você tem uma preparação boa, não é uma garantia de que você vai alcançar o seu objetivo, mas a certeza de que você vai estar mais próximo de alcançar esse objetivo é muito maior. A chance de você alcançar esse objetivo é muito maior. Às vezes, não se preparando, não tendo um planejamento adequado, você também pode conseguir alcançar o seu objetivo. Na base, muitas vezes, do talento, do raciocínio rápido ali para resolver alguma coisa, para conseguir tirar uma gambiarra do bolso. Mas a chance de você ser eliminado, a chance de você cair pelo caminho, é muito maior. É muito maior. E foi isso que aconteceu com a seleção brasileira. Uma seleção que teve um ciclo completamente conturbado, uma seleção que teve um ciclo péssimo, horroroso, vexatório, vergonhoso, culminou em uma eliminação para a Noruega, que ontem foi inteligente, que ontem soube se aproveitar das falhas do Brasil para garantir a sua classificação para as quartas de final da Copa do Mundo. E assim o Brasil se despede da Copa de 2026. E eu só espero
que o senhor Samir Chaude, que é o presidente da CBF, e que tem que ser responsabilizado por isso também, ou que tem que ser o responsável por isso a partir de agora, aprenda com os erros, chegue na comissão do Ancelotti e vamos falar, rapaziada, a gente precisa fazer um planejamento pensando em 2030. Quer dizer que a gente vai ser hexacampeão em 2030? Não, mas a chance é muito maior. Renovou com ele? Tem que ir com ele até o final. E eu acho que tem que ir mesmo. Eu acho que é o cara mais preparado nesse momento para seguir com a seleção brasileira. E assim, é um planejamento desde ideia do que se quer como futebol, ideia do que se quer como jogo e a partir disso pensar na convocação dos atletas. E dar chance para jogadores jovens, como o Ryan, como o Endrick, como o Rodrigo, que vai voltar em algum momento, como o Estevão, que vai voltar em algum momento, o Vini Júnior, para ser o cara dessa seleção, e você pensar em outros caras que vão despontando aí na preparação. E também acho que seria interessante, pensando não só na seleção brasileira, mas pensando no futebol como um todo, você ter um planejamento que proporcione algo que possa culminar em um resultado, em um sucesso da seleção brasileira. Seja um calendário melhor para o futebol brasileiro, seja em um investimento maior na formação de atletas, em um planejamento mais estruturado da formação de atletas para todos os clubes e, principalmente, o que a gente precisa urgentemente nessa formação de atletas é formar meio-campo. O Brasil tem uma deficiência gigantesca na formação de meio-campistas. O Brasil exporta pontas, exporta atacantes, faz uma criação de atacantes assim, de uma forma absurda, mas precisa voltar a formar meio-campistas que tenham qualidade de pensar o jogo, que tenham qualidade de organizar o time. Isso falta no futebol brasileiro. E isso é para todos os clubes. Mesmo os clubes formadores, que hoje vendem suas joias a preços exorbitantes, como o caso de Palmeiras e também do Flamengo, você não vê a formação de um meio-campo que seja um cara para distribuir o jogo, que seja um cara de inteligência, que seja um cara que até tenha a característica de partir para cima, de jogar no mano a mano, mas que principalmente tenha a inteligência na distribuição da partida. E acho que a gente falha muito nisso. Essa é a minha visão. Precisa voltar a formar meio-campistas que tenham uma qualidade melhor na construção de jogo. Que seja jogadores para jogar como um primeiro volante, um segundo volante, um camisa 10, mas precisa voltar a formar jogadores que tenham qualidade para construir. Laterais também, tá? Principalmente lateral esquerdo, que é o calcanhar de Aquiles da maioria dos times no Brasil hoje. Mas precisa voltar a formar esses jogadores, gente. Eu acho que enquanto o Brasil não tiver uma formação estruturada de atletas, principalmente no meio-campo, o Brasil vai sofrer e muito nas próximas safras. Porque do meio pra frente tem jogadores maravilhosos, inclusive jogadores que deixaram de ser convocados, como o próprio João Pedro, por exemplo, que não estavam nessa Copa. Eu acho que o Brasil tem uma espinha dorsal para 2030, sabe? E eu acho que o ciclo de seleção, para mim, já deu pro Alisson, tem que pensar em um goleiro. O Marquinhos eu tenho minhas dúvidas ainda, mas o Gabriel Magalhães tem que ser o zagueiro da seleção, sem dúvida. E o pessoal tá buzinando pra caramba aqui em algum lugar, eu não sei se vocês estão ouvindo. Mas o Gabriel Magalhães tem que ser titular desse time. O Bruno Guimarães, apesar do pênalti perdido, fez uma baita de uma Copa e tem que fazer parte desse próximo ciclo. E aí você tem caras como o Endrick, você tem Vini Júnior, você tem Ryan, o Matheus Cunha pode fazer parte desse ciclo também de seleção brasileira e tudo mais. Então eu acho que a espinha dorsal está montada com o Rodrigo, com o Estevão, que também não estavam nessa Copa. O próprio Militão também ainda acredito que tem saúde suficiente para chegar em mais uma Copa, para ser o titular ali da lateral direita da seleção brasileira. A espinha dorsal o Brasil tem. Agora vai ser trabalhar em um ciclo melhor planejado, melhor preparado e principalmente sem tanta turbulência e sem trocas de técnico à torto e à direita. E aí, o responsável por isso não é só o Ancelotti não, tá? É um tal de Samir Chaude, que é o presidente da CBF e que tem que ser cobrado e muito para que o Brasil chegue melhor preparado para 2030. Que o Brasil chegue
na próxima Copa do Mundo, no mesmo nível de França, de Espanha e de Argentina, que chegue do mesmo nível que esses 3 chegaram nesse ano de 2026. Eu falei demais, eu falei algumas coisas aqui, eu nem sei se eu falei tudo da melhor maneira, eu peço até desculpas, eu me alonguei demais aqui no programa, o Leonardo de Souza tá querendo me matar provavelmente, porque já mais de 1h20 já de programa, e eu falando de seleção brasileira por aqui. Mas eu precisava colocar pra fora tudo que eu pensava e tudo que eu tava sentindo com relação a essa eliminação da seleção. Que a vergonha não foi ter perdido para a Noruega, não. A vergonha foi a preparação que foi feita. E só pra não falar, tá vendo, tem mais coisa ainda pra falar. Só pra eu também não deixar de falar, que alguns jogadores precisam ser responsabilizados por ontem também. O Vini Júnior criou uma grande oportunidade que ele poderia ter feito gol ali, que o goleiro faz uma grande defesa, criou. Mas ontem, gente, desculpa, o Vini não pode ficar segurando a bola a todo momento num jogo como aquele. Solta a bola, pô. Toca a bola. Pede aproximação. Não vai querer resolver tudo sozinho pra ser o cara, sabe? Isso faltou pra seleção brasileira. Casemiro, uma Copa péssima do Casemiro. E o Casemiro é outro também que eu acho que já deu ciclo de seleção brasileira. Pra mim, esse aí já deu também. Não tem mais o porquê o Casemiro ser convocado para a seleção. Não vejo que ele vai entregar mais do que isso. Matheus Cunha foi bem na fase de grupos. Fez uma fase de grupos ok, marcou aí os seus 4 gols ao longo Marcou 4 gols? Foram 2 contra o Haiti. Não, foram 3, né? Foram 3, porque ele marca um contra a Escócia, né? Então foram 3 gols marcados pelo Matheus Cunha, fez ali uma primeira fase boa, mas caiu demais no mata-mata também. Até sofreu o pênalti ontem, que poderia ter dado a vantagem pro Brasil, mas eu acho que caiu muito também e acabou fazendo uma fase de eliminatórias ruim. Ontem também não foi um grande jogo dele. O Danilo tem muita gente criticando o Danilo. Eu acho que o único erro do Danilo nessa Copa foi o passe que ele deu que acabou ocasionando o gol do Japão. Fora isso, eu acho que o Danilo fez uma Copa regular, na minha visão. Não comprometeu fora o gol contra o Japão, sinceramente falando. E acho que ele poderia ter batido o pênalti também ontem no lugar do Bruno Guimarães. E aí, também para falar quem fez uma boa Copa, o Vini Júnior, apesar de ontem, acho que fez uma Copa em que ele chamou a responsabilidade, resolveu jogos difíceis, poderia ter resolvido ontem, acabou não conseguindo, mas fez uma Copa boa e eu acho que tem que ser mantido para 2030, sem dúvidas. Douglas Santos fez uma baita de uma Copa dentro das características dele. Também é outro que tem que ser mantido, pensando nesse ciclo, é um cara que sai maior do que entrou nessa Copa. E o Ryan também, eu vejo que fez uma Copa brilhante, cara. Brilhante a Copa do Ryan. Sendo o cara ali pressionando, criando oportunidades para o Brasil fazer gol, participando das jogadas de gol. É um moleque jovem ainda, que tem muita lenha para queimar. E eu tenho certeza que ele vai aparecer em um grande time europeu. Aí, se não agora, nessa próxima janela, em uma outra. Eu acho que o Bournemouth ficou pequeno pro Ryan depois da Copa que ele fez e vai aí despontar em outros clubes. Tem outros jogadores aí que a gente poderia analisar, talvez seja um tema para amanhã, mas aí só para citar alguns dessa Copa do Mundo, destaques positivos e negativos da seleção brasileira. Bom, gente, quase 1h30 de programa. Eu quero agradecer demais o carinho da sua audiência. Nem falei hoje sobre Inglaterra e México. Foi um baita de um jogo. A seleção inglesa passou com 2, teve pênalti para um lado, pênalti para outro, expulsão e tudo mais. Uma baita partida. A Inglaterra classificou e a Inglaterra joga contra a Noruega na próxima fase. Hoje tem Portugal e Espanha, 4 da tarde. Assistam esse jogo. Vai valer a pena. Não se arrependa. Não se arrependa, não, né? Enfim, né? Tô falando besteira. Mas olha, me escuta. Assista esse jogo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Portugal e Espanha, 4 da tarde. Eu acho que vai ser um dos melhores jogos dessa Copa do Mundo, valendo vaga nas quartas de final. Uma das seleções favoritas vai ficar pelo caminho hoje. Eu acho que a Espanha passa, mas Portugal tem time também para bater a seleção portuguesa. Então, assista esse jogo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu quero agradecer demais a você que esteve aqui junto comigo no SBR Esportes. Amanhã eu volto, acho que um pouco mais racional, um pouco mais tranquilo, mas para falar de Copa do Mundo, para falar dos jogos de hoje, talvez falar algumas coisas sobre seleção brasileira, e a gente vai debater bastante a partir do 12:30, tá certo? Valeu, viu, galera? Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau!
Você ouviu SBR Esportes com Alex Silva. SBR Esportes.